E aí pessoal, aqui é o Ian de novo, trazendo mais um Deck Tech pra vocês. Dessa vez eu trouxe Snoke, o Atom e Stormtrooper. Snoke Elite, os outros com dado, certo? E é o deck que a galera tá falando que é o melhor deck do formato. De cara, vou dar assim minha opinião. Eu acredito que sim, é o melhor deck, é o deck a ser batido. Não sei se é o deck definitivo da coleção, principalmente porque tá muito cedo. Não teve muitos torneios significativos para poder testar, mas eu concordo que ele está acima de todos os outros e provavelmente algo precisaria ser feito. Mas a gente não vai gastar o tempo falando disso aqui porque isso não importa para vocês. O que importa para vocês é como o deck joga, quais foram as minhas escolhas, por que elas aconteceram e etc. Beleza. Então a ideia central do deck é, como todo deck de Snoke, usar a Power Action dele para fazer recurso nos 2, 3 primeiros turnos e no restante dos turnos finalizar com dano, certo? E o que acontece é que o ato com a habilidade ele não consegue ter os dados removidos, a não ser que seja por isso Suppressive Fire ou Skill Tracker, ou alguma carta que não seja evento, certo? Isso torna o deck incrivelmente forte. Talvez a solução, assim, de cara que eu posso dizer assim, antes de começar a análise, seria você tentar blancar o dado, tentar rerolar o dado, mas com um tanto de foco que o deck tem não é tão efetivo. Mas sim, pode atrasar o jogo do oponente, fazer ele gastar focos com coisas que ele não quer. Então vamos falar aqui um pouquinho do pacote de removals, certo? Removals barra controle. Best Defense, isso daqui pode ser mudado, tá? Best Defense é uma escolha pessoal, porque eu tenho percebido que muitas pessoas estão focando ou o Snoke ou o Ato, não estão indo no Trooper. E sei lá, dependendo da situação, matar o Trooper é até interessante. Mas eu entendo total que esses dois são o principal alvo, por isso que eu tenho Best Defense no deck. Beguile é uma carta que eu adicionei, talvez seja a adição mais recente que eu tenho do deck. Basicamente, o deck ele consegue fazer dinheiro suficiente para controlar com o Beguile a partir do turno 3 para frente. No início do jogo não é uma carta muito interessante, mas atrapalha bastante o jogo do oponente. Então, como um removal de 2 é mais interessante a partir do terceiro turno, eu não botei Entangle, que hoje eu acho melhor que Beguile no meta. Só que o Ato provavelmente já vai ter morrido. Forsaken, Hidden Motive e Doubt são os removals de 0 que eu escolhi, porque eu acho que são os melhores que tem. Tem a opção de colocar o Sinister Piece, mas eu vou falar mais tarde dos eventos que eu não escolhi e porquê. A Riot Shield, padrão, certo? Se for no Trooper eu consigo segurar 3 de dano, que é excelente. Vandalize assim, há controvérsias em relação ao Vandalize. Não tem um alvo barato, a não ser, sei lá, o próprio Riot Shield e o Hired Muscle para tirar com Vandalize. Mas a possibilidade do Mega Blaster Troopers eu usar os dados de personagem aqui para usar um Vandalize é interessante e eu acho que vale a inclusão. Também vale por causa de uma carta que eu já vou mencionar. Probe, todo deck vermelho vilão vai usar Probe, não tem jeito. Reprintar essa cartinha, cara, ela vai jogar para sempre. Flanquear, super sólido, é o removal sólido do deck. Você tem total controle sobre o flanquear, só você sequenciar bem. E o Vigilance, que é uma carta que eu tenho incluído em todos os meus decks, simplesmente pelo fato de que todos os decks hoje, assim, 95% dos decks vai ter personagens com foco. Eles abusaram do foco em todos os personagens. Então tem o Snoke, tem o Wat Tambor, tem a Padme, tem o Mace, tem vamos lá, Palpatine, tem a Phasma. Então, foco é tipo incrivelmente forte hoje e incrivelmente essa carta que faz o papel de maneira esplêndida. Se o cara tiver com Salt Flex, ele não pode blancar até o dado, não pode virar o dado dele, então fica um Battlefield inútil. Pra mim ela tem uma força incrível, incrível mesmo. Então essas foram minhas escolhas. Eu vou seguir, não sei se esse formato tá agradando todo mundo.
A minha linha de pensamento funciona mais eu explicar os eventos e depois vir para quais eventos eu não coloquei e por quê, antes de eu ir lá para cima, tá bom? Então, eu sei que vocês estão vendo que estão lá em cima, mas vamos segurar o pensamento. Vamos lá. Tem pessoas que usam 2 Vandalize. Eu não acho que tem o porquê de eu usar 2 Vandalize, principalmente porque o Vandalize ele atinge o maior potencial dependendo de 2 cartas que tem no deck. Eu prefiro muito mais a proporção 2 para 1 do que 2 para 2 para essa carta específica. Então esse é o meu motivo. Mind Distraction, eu não acho que Palpatine é um... Até a própria Phasma. O meu problema com Mind Distraction, vamos lá. Pra mim ele só é efetivo contra Palpatine, ponto. Ah, mas você vai falar, mas é um absurdo, como assim, não sei o que, a Phasma você anula, a Padme você anula, tudo mais. Cara, você paga 2. Você paga 2 pra remover 2 dados. Porque o cara vai exaustar o personagem dele, porque ele buildou o deck em torno daquilo. Se o cara tá aceitando o Mind Distraction e deixa ele lá, o cara tá jogando alguma coisa errada. Então você já tá na vantagem. Eu não sei, sabe? Tipo, e eu acho que o Mind Distraction no próprio Palpatine só é tão impactante no terceiro turno pra frente. Sinceramente. Mas eu entendo, tipo, quem usa. Eu acho que se seu meta tem muito Palpatine faz sentido. Assim, porque não é simplesmente o oponente exaustar o Palpatine, porque o Palpatine ele tem um monte de melhoria que faz o deck rodar. Agora, numa Phasma, numa Padme, tanto faz, cara. Não acho que vale muito a pena o Mind Distraction. Por uma questão de probabilidade de enfrentar matches que vale a pena ou não usar o Mind Distraction, eu acho que ele é cortado por isso. Se eu fosse jogar um Trilogy, provavelmente eu colocaria. Sinister Piece eu não coloquei, basicamente porque as cartas são muito boas para eu abrir mão delas. Existem situações em que, não vou botar o segundo canhão, eu tô muito na frente, o Riot Shield vai travar a minha mão, Vandalize é inútil. Tá, mas é muito em si para remover um dado específico. É 0, mas tem muita coisa de 0. Eu acho que é o suficiente. Minha opinião. E por último, tem gente que usa Crosshairs, que eu entendo que o deck tem dinheiro, mas eu não acho que isso vai ser impactante o suficiente. Como assim? Hoje, a gente vai ver assim, deck de palito ou deck de pistola, que põe muitos dados iguais na mesa, não são tão presentes. Tem um pouco de Phasma, que mistura Blank com pistola e tudo mais, mas de novo, Phasma é difícil contra esse deck? Quer dizer, Phasma é forte contra esse deck? Não. Então, pra que eu quero me defender de Phasma? Pra que eu quero pagar R$3 pra isso em vez de eu colocar um outro entorragem? Pois é. Então vamos falar dos suportes, dos dados as cartas de dado no caso, né? Que tem algumas melhorias. Então o canhão, super forte, super sólido. Quase todo deck vermelho você vai ver eu colocando canhão. Eu acho indispensável. O ID10 é muito bom nesse deck. Só que você tem que usar ele na hora certa. Você tem que saber usar o especial dele. Mas tirando o especial, independente do especial, é um dado muito bom. Sabe? Então, tipo, isso daqui, somado com a possibilidade do oponente não conseguir fazer outra coisa com vigilância, ele ter que no máximo rerolar para resolver os dados dele. Enfim, ou você usar isso mais no late turn, antes de você ativar os suportes, contando uns decks muito rápidos que já resolveram a maioria das coisas. Enfim, ID10 é Deus, eu acho, assim, tá? No sentido de consistência, no sentido de controle de partida. Eu acho ele muito bom mesmo. Só que esse downside de dar mais uma ação pro oponente é perigosa. Então você tem que saber o momento certo de usar. Tá, pacote Entourage. Entourage ele é um tutor que busca ele mesmo. Super forte. O 2 dinheiros é incrivelmente forte. Não fica preso a bater especial e tudo mais, e focar só pra especial. Você tem que saber contornar removals. Você tem que saber contornar Forsaken. Às vezes o 3 é a melhor opção. Você tem que saber contornar, às vezes, até o Sinister Piece. Aí, no caso, o especial seria a opção. Então você tem que ir jogando, tentando contornar cartas. O especial dele é incrivelmente forte, mas ele
A grande força dele, pra mim, é a possibilidade de buscar. E por que eu digo isso? Esse deck aqui, Snoke Three-Wide, a gente já via versões com Siena e Rebel Trooper. Antes era Siena e Sebulba mais atrás. A gente já viu versões, mas eles nunca foram um tier tão alto quanto esse. E por que isso? Porque quando você tinha Bombardeiro, Speeder Tank ou o pacote da Fire Spray, você dependia das coisas virem na sua mão numa ordem certa, porque senão você se ferrava. E hoje, até saiu um post do... acho que foi do Hyperloops ou do Artificer, eu não lembro certinho, que fala da probabilidade de você vir sem nada na mão. Se você mulligar as 5 cartas de volta, é menos de 2%. Então você vai vir com alguma coisa pra cair, certo? Contando todos menos o ID10, né, no caso. Enfim, são 12. E o Entourage, ele dobra essa possibilidade, porque ele vai e puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. O que eu tenho visto as pessoas usando de forma menos eficaz o Entourage é usando ele pra buscar ele e ter só uma carta na mão. Que aí você fica naquele negócio de, putz, beleza, se eu rolar mal com o Entourage, eu vou ter que aceitar e eu não vou rerolar, não vou gastar meu Entourage pra rerolar. Então, dependendo da situação, de como estão os dados, às vezes vale a pena puxar alguma coisa e queimar, dependendo de como já tiver teu board. Então você pode puxar o Head de Muscle, você pode puxar o Fickle. Eu uso só um Fickle, que eu acredito que a action dele, apesar do meu deck ser o deck que faz mais dinheiro, provavelmente no meta, eu não quero ficar naquele mind game de ficar roubando um do outro em mirror match. Eu prefiro botar alguma coisa mais sólida, em que eu vou causar 3 de dano pagando 1, assim como eu pagaria aqui 3 pagando 1. O lado de 2 aqui é excelente também, o 2 de Substitute também é muito bom. Mas é basicamente esse mind game que eu não quero. Lembra também bastante de você ativar o Fico como tua primeira ação. Às vezes isso desmotiva bastante o oponente a roubar ele, se você tiver iniciativa. Porque mesmo que ele roube, vai vir exaustado pro oponente. Então isso já às vezes perde total interesse. Porque o cara pagar 2 para usar como removal somente, me parece bem ruim essa jogada. Mega Blasters e Imperial Officer tem bastante sinergia, tem um pouco de sinergia também com o Trooper. Imperial Officer dá consistência, ele mantém a possibilidade de vir 2 dados com Mega Blaster, que é muito interessante se o Snoke já tiver morrido. Mega Blaster é incrível, tipo, se ele cair cedo, eu entendo até as pessoas que falam, por que tu não usa Route nesse deck? Cara, eu acho que Route para um deck de suporte é um pouco arriscado, é muita chance da carta morrer na mão. Mas eu entendo que o meta também está um pouco mais lento em algumas situações, porque os decks agro estão sumindo. Então às vezes dá tempo de você usar um route bem dado, que é o ideal para 2 dados, entendeu? Mas eu não sei se eu usaria nesse deck, mesmo tendo Mega Blaster Troopers na build. E o Vader Fish talvez seja o suporte mais impactante, assim, a ponto de você acabar com o jogo do cara. Você só tem que ter muito cuidado de não fazer, eu tenho 5 reais, beleza, pago 5 no Fish, vou rolar, tá, lado pagando. Eu já rolei o Snoke, já resolvi o Snoke. Tá, tenho uma carta na mão, rerolo lado pagando. Perdi 3 ativações do Fish. Então muito cuidado com isso, certo? Eu vejo muita gente conseguindo cair ele turno 1 com 6 reais, principalmente com a Power Action do Ato. Porque ele lá rola o Ato, descarte, beleza, Power Action do Ato, loteria, conseguiu, ganhou, fica com 3 reais. Aí dá Power Action e vai pra 6 reais é bem seguro de você cair o Vader Fish. É bem tranquilo, principalmente tendo Snoke. E lembrar também que o Imperial Officer funciona com Vader Fish, porque ele é Trooper. Então eu consigo focar o dado após a ativação. Tem toda uma sinergia aqui, suporte de 3, de 4, de 5, de 1, de 2. É muito versátil. O deck ele funciona, não sei se eu diria que ele é autoplay, como algumas pessoas estão dizendo em alguns sites gringos. Mas eu concordo que ele é bem mais fácil de aprender a sequenciar, certo? Então, tipo, na mão de um jogador médio, ele tem muita chance de ganhar torneio. Mas na mão de um jogador bom pra excelente, putz,
ele tem que dar muito azar pra perder, entendeu? Eu vou falar que eu dei uma pulada, mas eu vou falar aqui do Battlefield, tá? Porque eu tenho outros Battlefields aqui que são opcionais, tá? Eu escolhi o Autoshop porque eu acho que Salt Flats ajuda no início e atrapalha no final, certo? Porque o Blank, como eu falei que é uma fraqueza do Ato, você conseguir o recurso e o cara blanca é muito chato, é muito incômodo. Por mais que eu use 2 Vigilance no deck, eu acho que é muito arriscado dar Salt Flats pro oponente, porque o deck não é rápido, certo? Mas você pode argumentar que não tem muitos decks rápidos por aí, então é viável, concordo, é bem viável. Eu optei por não colocar basicamente porque eu não sinto que eu preciso desse foco ou preciso blancar o cara. Eu me sinto bem confortável com os removals e com a minha consistência. O Tid, ele é bem interessante também. Ele tá bem neutro assim em alguns aspectos, mas eu não sinto que eu quero abrir mão de algum dado meu que talvez não seja um Hired Muscle após eu não ter dinheiro, ou às vezes um dado que sobrou de foco aqui que eu já não preciso usar. Qualquer outra coisa do tipo parecida pra às vezes liberar um fish que tem no lado pagando e eu não tenho como tirar da mesa. Mas não sei se me convence tanto o Tid. O Autoshop ele tá aqui basicamente pra ser inútil. Inútil pra mim, inútil pro oponente. A situação máxima que ele seria incrível seria eu tenho um Vaderfish na mão e tenho um Vaderfish na mesa. E aí eu dou claim, descarto meu fish, ganho 5 reais no turno, ganho uma ativação a mais no fish. Vai ser muito difícil de acontecer isso, eu concordo. Mas também não vejo uma situação muito boa para o oponente fazer. Eu fico muito mais confortável de poder sequenciar bem sem ter a pressão de ter um campo de batalha impactante, entendeu? Então eu diria que isso daqui é pouco impactante, isso daqui é médio e isso daqui é muito. Então, em aspectos de eu quero sequenciar perfeito e ganhar, eu prefiro o Autoshop. E por último, tem 3 cartinhas aqui que eu já vi listas usando, mas eu não concordo. Frag Grenade. Tá, a galera usa com o Ato para usar a Power Action do Ato e garantir, entre aspas, 86% pode-se dizer que é garantir, um recurso a mais. Mas você tem que lembrar o seguinte: você paga 1 pra botar isso, então por mais que se pague no mesmo turno, eu considero meio lento. Além disso, eu não posso resolver o dado, senão eu tenho que pagar 1 a mais. Então, ao invés de eu ficar no 0 a 0 no primeiro turno, eu já tô devendo. Tá, eu posso não resolver o dado, beleza. Show. Eu não tenho Hidden Like. Eu não tenho nada de muito interessante. Se você fosse pra uma build com Tid, talvez, mas ainda assim eu não acho bom. A partir do turno 2, tudo bem, tô ganhando dinheiro, 1 a mais, porque eu rolei o Frag Grenade. Mas de novo eu não posso resolver, senão eu fico no 0 a 0. Então, tipo, ficar por 0 a 0, pra que eu vou colocar essa carta? Me parece pouco eficiente. Hovertank a galera tá usando e a justificativa é contra 3 wides ou 4 wides. Eu não sei escola, cara. E estão usando sem mod, sabe? Eu não sei escola. Não gosto muito de Hovertank. E não tem muito o que eu falar também porque eu não gosto. É porque eu acho que tem coisas melhores aqui na mesa, sabe? A terceira opção é a Slave One. Essa, por incrível que pareça, é uma que eu super consideraria se o meta tivesse muito deck mill. E como eu acho que provavelmente vai ter, é uma inclusão que super pode acontecer. E aí você fala, pô, e onde eu coloco isso? Cara, é difícil. Você pode tirar um Fickle, você pode tirar talvez um canhão, você pode tirar talvez um Vigilance, você pode tirar o Vandalize, Beguile, não sei, tem várias opções. Mas se o meta tiver muito mill, essa Power Action faz um estrago muito legal e ajuda o Ato a corrigir os dados dele, o que é super útil em situações em que o cara está contornando, está blancando os dados dele, enfim. Então, esse deck é
é super simples, assim, tipo, o que jogar com ele. Você vai ativar o ato, você vai fazer dinheiro, você. Até aí tudo bem, até aí, tipo, 90% das vezes o cara não vai ter como intervir. Você vai cair uma coisa grande, você vai usar probe, beleza, você vai usar turno 2 um ID10, vai olhar a mão do cara, vai focar pro max damage e vai bater. É isso. Não tem segredo. O que você tem que fazer é saber sequenciar, saber o momento de botar Forsaken online, saber o momento de cair um Vigilance, usar um Probe e tudo mais. Mas isso é meio que como jogar o jogo Dash, não é como jogar o Snoke e o Ato Fost, entendeu? Então não tem um segredo de como jogar. E aí de novo, aí como é que eu venço esse deck? Putz, essa é uma pergunta bem difícil. Na minha opinião, como eu já falei antes, uma das coisas que ajuda é atrasar o jogo. E por que atrasar o jogo? Você fala, mas eu vou atrasar o jogo do ato, mas eventualmente ele vai conseguir o recurso. Vai, isso é inevitável. Mas se você comprar mais um turno pra você, às vezes é aquilo que você precisa pra finalizar. Decks que eu acho que tem chance contra esse deck: Padme Leia, tá? Por causa do dano em área. Deck de 1000 no geral. Só que o deck de 1000 ele tem ainda a possibilidade de não conseguir tirar as cartas no momento certo. Então, tipo, eu apostaria mais um deck de 1000 focado em cartas que tira da mão do que um Billionaires da vida, que é mais controlezão e tudo mais. Porque, tipo, não adianta você milar lento e controlar e não tomar dano e o cara ir crescendo na mesa. Uma hora a bola de neve vai crescer e você vai ser engolido. Entendeu? Então eu acho que você tem que ser veloz. Acho que um Leia Lando, Leia Cassian, sei lá, eu consigo ver até um deck de Jhin Cassian indo bem contra isso. Porque eu tiro da mão e a Jhin consegue olhar e tudo mais, enfim. É não deixar as coisas caírem. Mas como eu falei da probabilidade, se o cara fizer um mulligan bom, é muito difícil dele não cair nada. E esse tutor faz o deck ser incrivelmente forte contra 1000. Mas de novo, se estiver tendo problema, Slave One conserta em muitos aspectos. Mulligan pro deck, cara, é difícil de falar de Mulligan. Isso daqui tudo é bom no Mulligan inicial, tá? Isso daqui eu diria que é melhor a partir do segundo turno, certo? Isso daqui talvez a partir do terceiro turno. Isso daqui também entra no segundo turno. Então isso daqui seria bom na mão inicial. Isso daqui seria melhor pro segundo turno. Dependendo do que eu enfrento, isso é bom no turno inicial, tá? Lógico que eu não vou abordar todos os matches aqui. Mas, pô, tô enfrentando às vezes até um mirror match. E não sei, às vezes vale a pena dar uma travada no cara. Situações variadas. Daqui, cara, meio que tudo é bom. Tipo, talvez Imperial Officer e alguma dessas coisas aqui você não queira ver agora. Principalmente porque isso é tutor e isso daqui interage melhor quando cair isso, certo? Mas aqui, eu diria que o canhão ele é mais válvula de escape. Então eu diria que isso daqui tem o foco para mão inicial, certo? Posso incluir talvez até o ID10. Isso daqui estaria no meio. Isso daqui teria como menos prioridade. Seria isso daqui uma ideia de Mulligan. Se vier qualquer uma dessas coisas aqui, não é o fim do mundo, assim como qualquer uma dessas coisas. O que eu diria que é ruim para mão inicial é isso. 4 cartas. Então, tipo, é muita carta boa no mesmo deck. Entendeu? Mas é isso aí. A gente vai gravar mais uns vídeos de gameplay essa semana. Vai gravar o podcast. Tá vindo muita novidade aí. A coleção tá chegando. E vamos lá. Eu volto na próxima, provavelmente com um vídeo de Afra. E aí depois eu vou começar a pegar alguns decks heróis. Às vezes vai ficando muito repetitivo, que é só deck de vilão, justamente porque cartas são similares. Mas como o deck da Afra envolve muitos droids, algumas coisas bem diferentes, vale eu fazer antes de ir pros heróis. Que já vou adiantando, não tem tanta coisa muito interessante com herói não acontecendo, mas eu vou trazer pelo menos umas 3 listas pra vocês. Valeu pessoal, até o próximo.